Já se perguntou se existe um padrão intrincado que guia o caos da vida? Imagine se a sua data de nascimento contivesse mais do que apenas um número, se contivesse o código para desbloquear o seu potencial, a numerologia pitagórica, uma viagem à ordem oculta do universo. E se lhe disséssemos que os números podem revelar o objetivo da sua vida, ajudá-lo a sincronizar-se com o ritmo da natureza e até ligá-lo ao divino? Prepare-se, porque estes 4 princípios podem revolucionar a sua perspectiva. Num mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, a ideia de que as nossas vidas são regidas por padrões pode parecer um desvio radical da norma. No entanto, ao longo da história, a crença na ordem do universo tem persistido. Um dos primeiros defensores desta ideia foi o antigo filósofo e matemático grego Pitágoras. Conhecido principalmente pelo Teorema de Pitágoras, as contribuições de Pitágoras para a história vão muito para além da matemática. De facto, os seus conhecimentos sobre o mundo dos padrões e dos números lançaram as bases para o que hoje conhecemos como numerologia pitagórica. Antes de nos debruçarmos sobre os princípios da numerologia pitagórica, é importante compreender o homem por detrás da lenda. Por volta do ano 570 a.C., Pitágoras nasceu na ilha de Samos, na Grécia, e a sua vida já estava marcada por um sentido de destino, mesmo nessa fase inicial. Disse que o pai de Pitágoras fez uma visita ao oráculo de Delfos, onde lhe foi predito que Pitágoras se tornaria um dia um indivíduo sábio, que contribuiria para o melhoramento da humanidade. Este prognóstico viria a revelar-se espantosamente exato. Mesmo em tenra idade, Pitágoras exibia pensamentos visionários como resultado da sua educação em Samos, que era um movimentado centro de comércio e de construções avançadas na altura. Lutou pela igualdade dos gêneros, um conceito que estava décadas à frente do seu tempo, e abriu a sua escola a estudantes do sexo feminino, permitindo-lhes estudar matemática e filosofia juntamente com os estudantes do sexo masculino. Numa fase posterior da sua vida, casou-se com Teano, que é frequentemente considerada como a primeira mulher matemática do mundo. Pitágoras era conhecido pela sua abordagem inovadora e visionária da educação, que serviu de precursor às suas descobertas mais alargadas sobre a interconexão do universo. A profunda crença de Pitágoras na ordem e na estrutura do universo levou ao desenvolvimento da numerologia pitagórica, um sistema que sugere que os números contêm uma essência divina e podem ajudar-nos a comunicar com o divino. Sem mais demoras, passemos agora aos 4 princípios fundamentais da numerologia pitagórica, UANI, o universo matemático. Muito bem. Vamos mergulhar no coração da numerologia pitagórica, o conceito de que os números são como os blocos de construção do universo. Pitágoras, o antigo pensador grego, acreditava que se olharmos com atenção suficiente, podemos entender praticamente tudo usando números e geometria. Deixou cair uma frase famosa que resume tudo. Tudo é número. Qual é o problema? Bem, esta ideia abanou o barco da ciência ocidental de uma forma importante. Pensemos em pesos pesados como Platão, Euclides e até Isaac Newton. Todos eles aderiram a esta ideia de que o universo segue um código numérico secreto. A ciência moderna, a ciência que envia foguetões para o espaço, também concorda. Encontraram estes números mágicos, constantes matemáticas, que são como o livro de regras para o funcionamento do universo. Imagine que o universo é um puzzle gigante e que os números são as peças que o encaixam. A numerologia pitagórica diz que esses números são a harmonia da vibração. Já se interrogou sobre a doce ligação entre a música e os números? Bem, Pitágoras estava na pista de algo grande. Ele percebeu que as notas musicais não são apenas melodias cativantes. Elas seguem regras matemáticas rigorosas. Imagine as notas a jogar um jogo numérico secreto, cada rácio a orientar a sua harmonia. Mas Pitágoras deu um passo em frente. Acreditava que o universo inteiro ressoava como uma orquestra cósmica. Chamou-lhe a música das esferas. Esta sinfonia celestial não era apenas para estrelas e planetas, também chegava até nós. Cada um de nós tem a sua vibração única, a sua frequência. Esta ideia de vibração não é apenas história antiga, é totalmente compatível com a atual teoria das cordas. A ciência moderna vê o universo como uma enorme jam session cósmica, onde tudo, desde as partículas mais pequenas até as galáxias mais grandiosas, vibra em harmonia. Então, como é que isto se relaciona com a numerologia pitagórica? Bem, trata-se de encontrar o seu ritmo. Compreender a sua vibração pessoal permite-lhe dançar ao ritmo do universo.
É como juntar-se à pista de dança cósmica e dançar com a energia que flui através de tudo. Tal como Pitágoras ouviu a essência musical do universo, todos nós podemos entrar no ritmo universal, sincronizando as nossas vibrações com o mundo que nos rodeia. A imortalidade da alma. Vamos agora falar de alma. Pitágoras, o antigo pioneiro da numerologia pitagórica, tinha uma ideia louca sobre as almas. Ele acreditava que as nossas almas não estão apenas ligadas a nossos corpos, são como aventureiros cósmicos com um itinerário eterno. Imagina isto. Pitágoras acreditava na metampsicose, uma palavra chique para a transmigração das almas. Basicamente, ele pensava que, quando morremos, a nossa alma não se limita a desistir. Embarca numa viagem de morte e renascimento. Em cada ciclo, a nossa alma aprende lições de vida valiosas, como numa sala de aula cósmica. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais intrigante. As experiências modernas de quase morte, aqueles momentos em que as pessoas quase dão um pontapé no balde, mas depois regressam de forma dramática, relatam frequentemente uma sensação de paz pura e uma luz brilhante. É como uma espreitadela a ideia de Pitágoras sobre a viagem da alma. É claro que é um pouco misterioso e mais do tipo, e se, mas essa é a magia da coisa. Esta ideia dá-nos uma forma de nos ligarmos a tempos, explorando o fascínio contínuo pelo que acontece para além do mundo físico. Assim, enquanto exploramos a numerologia pitagórica, vamos parar um momento para refletir sobre a possibilidade de as nossas almas andarem na montanha-russa da vida e da morte, aprendendo à medida que avançam. Desbloquear o seu potencial através da numerologia. Os princípios da numerologia pitagórica oferecem uma perspectiva única sobre o mundo e o nosso lugar nele. Ao compreendermos e abraçarmos os padrões, ciclos e vibrações que regem as nossas vidas, podemos explorar o nosso verdadeiro potencial. Tal como a natureza se desenrola no seu próprio tempo e ritmo, também nós podemos navegar na nossa jornada com sabedoria e paciência. A numerologia fornece uma lente através da qual podemos explorar a nossa individualidade e o objetivo da nossa vida. Os padrões codificados na nossa data de nascimento e no nosso nome podem revelar-nos os nossos pontos fortes, os nossos desafios e o nosso percurso de vida. Ao trabalhar em harmonia com estes padrões, podemos navegar na nossa viagem com maior clareza e realização. Esta sabedoria antiga convida-nos a ultrapassar o domínio do mundano e a considerar a profunda possibilidade de as nossas vidas fazerem parte de uma ordem cósmica maior. A numerologia pitagórica apresenta uma abordagem holística para compreender a nossa existência, fazendo a ponte entre a ciência, a espiritualidade e a autodescoberta. O legado de Pitágoras vive nos princípios que nos guiam para reconhecer a ordem inerente no universo. A crença de que os números contêm uma essência divina convida-nos a explorar as nossas próprias vibrações e padrões únicos, revelando potenciais ocultos e alinhando-nos com os ritmos naturais da vida. Num mundo que muitas vezes parece fragmentado e imprevisível, a numerologia pitagórica lembra-nos que, por baixo do caos, existe uma intrincada tapeçaria de padrões à espera de serem decifrados. Abraçar estes princípios pode capacitar-nos a navegar na nossa jornada com propósito, resiliência e uma profunda apreciação pela sinfonia oculta que nos une a todos. Tal como Pitágoras se atreveu a imaginar o universo como um reino de ordem e harmonia, também nós podemos embarcar numa viagem de autodescoberta e transformação através da lente da numerologia pitagórica. É tudo por hoje. Esperamos que tenha ganho novos conhecimentos sobre a intrincada tapeçaria do universo. Se achou esta viagem fascinante, não se esqueça de dar um polegar para cima a este vídeo e carregar no botão de subscrição. Até a próxima vez, continue a procurar conhecimento e a abraçar os padrões que moldam a sua vida.